quando o Herodes pergunta onde é que nasceria o rei, o Messias, a resposta dos sacerdotes, dos escribas, foi uma resposta certa, certeira, né? Baseado em Miqueias, na profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz lá em Mateus 2 assim, ó, a resposta dos magos: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Guia é líder, governador, né? Jesus nasceu para ser rei, ele é rei, ele é o nosso Senhor. E Belém, Belém significa a casa do pão. Era a cidade do rei Davi e significa a casa do pão. Mais adiante, quando Jesus está já atuante no ministério, a passagem lá em João 6 conta pra gente uma vez que ele multiplicou os pães e peixes e depois ele saiu de perto da multidão e ele busca, anda por sobre as águas, não é? Acalma ali os discípulos e os discípulos ficam assustados, né? Pedro anda também. E aí as multidões vão à procura de Jesus para ver se ele estava no mesmo lugar, não encontram Jesus no mesmo lugar e começam a procurá-lo, começam a querer saber, a buscá-lo para saber onde é que ele estava e descobrem onde Jesus estava. E agora tem uma multidão de pessoas de novo em volta de Jesus. Mas como Jesus é Deus e ele sabe o que tem no coração dos homens, ele logo percebeu que as pessoas que ele estavam, elas não estavam buscando ele de fato, ou os ensinamentos dele. Elas queriam era comida, elas queriam era pão. Então elas viram em Jesus a vantagem de buscá-lo e encontrar pão. E Jesus então vai corrigir essa atitude deles, né? De ir atrás dele só por causa do pão. E aí aqui na passagem, eu vou ler uma passagem aqui de Mateus 6, no versículo 26, diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. E aí ele dá o conselho: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Aqui Jesus coloca um princípio, se a gente quer ter prioridade, se a gente quer organizar, ter uma vida ordenada, ela tem ali os seus valores, né? E cada pessoa, todo mundo se move baseado em seus valores e dando critério a esses valores. Existem valores que são superiores aos outros. Obviamente, comer pão, alimentar o corpo é uma coisa muito importante, mas nos critérios do reino de Deus, existe uma comida, existe um alimento que é superior ao pão, a comida com a qual nós nos alimentamos todos os dias. A comida, obviamente, nos dá qualidade de vida terrena, né? Alimenta, fortalece o nosso corpo. Mas na concepção de Deus, é prioridade uma comida que não perece. Porque a comida que nós comemos ontem, ela alimentou o nosso corpo ontem. Não é? Aqui nós, não sei se vocês já tomaram café, o café que você tomou hoje, pelo menos eu já tomei, ele vai me alimenta agora. Ele não presta mais para amanhã, ele perece, ele passa. Agora, a comida que Jesus nos dá e com a qual nos fartamos, essa não perece, ela é perene, ela é eterna. E aí, tá aí então uma prioridade que Jesus coloca, né? E aí ele diz: trabalhai. É importante também observar essa expressão, né? Embora o autor aos Hebreus fala que nós precisamos nos esforçar para entrar no descanso da fé, não é? E aí a fé não é obra, a fé não é esforço,
Então como é que ele pede uma coisa dessa para nós? Da mesma forma Jesus aqui, ele está pedindo para trabalhar, não é? Uma vez que você recebe pela fé Jesus, uma vez que a gente recebe pela fé a entrada do reino de Deus, agora nós precisamos de um esforço relativo àquilo que já temos, ou de acordo, ou na proporção daquilo que já temos, para nos manter de pé, vigilantes, perseverantes e não perdermos o presente que Deus, com o qual Deus nos presenteou. Por isso Jesus vai falar, olha, trabalhe, se esforce, não pela comida que perece. Muitos de nós, muitas vezes a gente pensa no trabalho secular, olhando para ele só pensando nas coisas que vão perecer, só pensando na comida que nós vamos comprar, na roupa que nós vamos vestir e na casa que vamos morar. Jesus falou, não, a prioridade não pode ser essa, em trabalho algum, em nenhuma obra, nenhuma ação humana, essa não deve ser a prioridade. Essa aí é uma prioridade, por assim dizer, e aqui fica um pouco estranho, né? Mas é uma prioridade secundária, menor, em consequência de fazermos o que fazemos, buscando o reino de Deus, a justiça de Deus, a vida eterna naquilo que estamos fazendo, a consequência será que as demais coisas não serão acrescentadas. Então, o pão que perece, a roupa que acaba e assim por diante. Então, seja lá no que nós vamos, no que você vai empreender no dia de hoje, o trabalho que você já tem para trabalhar, os professores, a aula que você já tem para dar, os alunos, a aula que você tem para receber, todos os trabalhos, eles são dignos e você não pode olhar para eles simplesmente buscando o pão que perece, mas buscando Jesus no seu trabalho. Jesus, ele falou assim, né, irá falar no dia do juízo. Eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês me visitaram. E aí as ovelhas perguntam, quando foi, Senhor, que te vimos nessas situações? E aí Jesus responde, que todas as vezes que vocês fizeram para os meus pequeninos, a mim vocês fizeram. E Jesus nos ensinou ali na parábola do bom samaritano, a amar o próximo. E aí a pergunta foi, né? Quem é o próximo? O próximo é qualquer pessoa. O nosso trabalho nos aproxima de pessoas e o nosso trabalho nos faz beneficiar pessoas. Então faça o seu trabalho para a glória de Deus, buscando o reino de Deus, amando e beneficiando as pessoas. O seu trabalho é muito importante para a vida humana. O seu trabalho, uma vez consagrado ao reino de Deus, ele é muito importante para o próprio reino de Deus. Então o seu cliente, sirva ele como se você estivesse servindo Jesus. O seu aluno, dê aula para ele como se você estivesse dando aula para Jesus. A sua aula que você aprende, com a qual você aprende ali como se o próprio Cristo estivesse te ensinando. Né? Essa deve ser a nossa atitude diante da vida, trabalhar pela eternidade, trabalhar não por um pão que perece, mas ver em tudo na vida a beleza da glória, da santidade, da eternidade, perceber Jesus se movendo em todos os aspectos da nossa vida. E aí, os camaradinhas aqui com a qual Jesus estava exortando, né, eles falam assim, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Uma vez que Jesus disse que eles deveriam trabalhar pelo pão que não perece, e aí, então o que a gente faz para poder realizar as obras de Deus? A resposta de Jesus, a obra de Deus que vocês querem realizar é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, por que existe o Natal? Né? Natal é o envio de Jesus, é a entrada de Jesus no mundo. Por que Jesus foi enviado ao mundo? Por que Jesus nasceu? Esta é uma obra de Deus. E que obra de Deus é esta? Que creiamos em Jesus. Tudo o que Deus nos pede, ou toda a obra que Deus está realizando em nós, toda obra realizada na cruz, toda obra que Deus está realizando em nós e toda obra que Deus realizará em nós, todas elas têm a ver com que creiamos em Jesus e nele descansemos eternamente. Então, qual é a obra de Deus? A obra de Deus é que creiamos. Então, como é que eu realizo a obra de Deus? Eu creio
na obra dele, que é o envio, é o motivo pelo qual Jesus nasceu. E Jesus nasceu para nos libertar dos pecados. E aqui João coloca de uma forma muito positiva. Então, aí quando Jesus responde assim, os camaradinhas agora vão argumentar do outro lado. Então disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, olha que coisa maravilhosa a obra de Deus, né? O motivo pelo qual Jesus nasceu foi para que o Pai nos levasse a crer em Jesus. E uma vez que nós cremos em Jesus, olha que segurança maravilhosa nós temos. Jesus não nos perderá. Ele não nos lançará fora. Não é? Ele é diferente da comida que a gente trabalha e ela acaba, né? Crer em Jesus é não ter mais falta da paz, da substância maior da vida, de subsistir eternamente. Crer em Jesus é estar seguro eternamente, porque Jesus afirmou: os que creem em mim, os que o Pai me der, eu não os perderei. A obra de Deus é que eu não os perca. Jesus não vai perder você. Jesus não está dormindo com relação à sua vida. E mais, Jesus não vai te ignorar. Jesus não vai te colocar para fora. Pelo contrário, Ele continua a nos abraçar com a graça dele dia a dia. Então, no dia de hoje, receba da graça de Jesus, receba do amor, receba do cuidado de Jesus. A obra de Deus é que você creia em Jesus, e crendo em Jesus, Ele não te lança fora, Ele cuida de você, Ele zela por você, e em contrapartida, em resposta ao zelo e o cuidado de Jesus por você, você deve se esforçar para continuar olhando para Ele, para o autor e consumador da sua fé, e ver na vida, no hoje, o descanso eterno já acontecendo hoje mesmo, a obra de Deus sendo realizada em você. Ele não tem pouca vida para nós hoje, Ele tem abundância de vida. Então, crer em Jesus é receber a força de Jesus. Ele tem força para nós, Ele tem abundância de vida para nós hoje, nesse dia, apesar de todas as tribulações e dificuldades que nós vamos passar esse dia, recebe da força de Deus, recebe da abundância da vida, recebe da paz, recebe da alegria de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então Deus te abençoe grandemente. É bom saber, né, irmãos, que a gente está cuidado por Deus, que a gente está seguro nas mãos de Deus, como diz o hino, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a minha vida está assegurada por Ele. O Pai foi quem nos deu para Jesus e Jesus não nos perde. Deus abençoe você. Tenha um dia glorioso, em nome de Jesus, no cuidado e na segurança da salvação.